Axé, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui nessa semana para falar um pouquinho sobre ondas, energias, fatores, verbo, ação. Então vamos lá, vamos começar aqui com algumas definições. De alguma forma, dentro da nossa teologia, a gente estuda muito sobre energia. Também estudamos muito sobre vibração, sobre magnetismo, sobre ondas. A questão é, tudo que existe tem o seu padrão de energia e tudo tem seu magnetismo próprio. Tudo tem sua vibração e sua onda magnética. Daí, a gente começa uma reflexão acerca da matéria enquanto energia. É uma reflexão de que toda realidade que existe e de que a gente conhece, inclusive a realidade material, ela é sustentada a partir do nível mais sutil de energia da criação, no qual a razão, o sentido de ser e existir e funcionar responde às consequências divinas planetárias, às consequências dos tronos e das milhares e milhares e milhares de consciências que vivem e evoluem nessas diferentes realidades. Todas essas realidades energéticas, tudo, absolutamente tudo que existe é energia, inclusive a matéria. A matéria é energia. Se eu pegar um lápis, uma caneta, um objeto plástico, qualquer coisa, o chão que você pisa, a parede que você bate a mão, a gente pode falar que não tem vida, não tem alma. Isso não tem um espírito, mas é energia, porque toda matéria é energia. Isso foi provado por Albert Einstein. Nós podemos até relembrar a fórmula de Einstein, E igual a m.c ao quadrado. Ou seja, a energia E é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é c. Então, a energia E é igual a massa vezes uma constante. Ou seja, massa, matéria, é energia condensada. Apenas isso. Isso é simples e isso pode ser demonstrado. Então, da onde vem essa energia? O que sustenta essa energia? Essa energia que ela parece estar em estado de repouso, mas toda a matéria é formada por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos. E os átomos são formados por partículas subatômicas, têm origem em ondas, são pura energia. Então, faço um convite para a gente voltar um pouquinho à época em que estudamos isso na escola. O que é um átomo? Então vamos ver aqui no modelo antigo e clássico do átomo, que é aquele modelo antigo que mostra o núcleo do átomo, onde estão os nêutrons, os prótons, no seu núcleo, na sua órbita, em torno daquele modelo antigo e clássico é chamado modelo de Rutherford. A gente encontra o elétron orbitando em torno do núcleo. Então esse é o átomo. O átomo com os elétrons orbitando à sua volta, com o seu núcleo de prótons e nêutrons. Esse átomo está numa cadeia, uma estrutura, que é a matéria formada por moléculas, as moléculas formadas por átomos e os átomos formados por partículas. Então, entrando nessa matéria, eu vou dividindo a matéria em moléculas, as moléculas em partículas, as partículas em subpartículas, e aí, de repente, não tem mais nada. Não tem mais nada para dividir. Esse mesmo átomo, na verdade, ele é um grande vazio, porque o desenho, que a gente vê um núcleo com os elétrons em volta, mas a realidade, esse raio, a distância que existe entre uma órbita de elétrons e o núcleo, é uma distância imensa. Costuma-se dizer, se o núcleo de átomo fosse do tamanho de um grão de areia, o núcleo do átomo, a sua órbita de elétron, teria o raio da Capela Sistina em Roma. Ou seja, o átomo é um grande vazio, ele só parece ser algo sólido. Ele parece que é algo consistente porque os elétrons orbitam numa velocidade absurda. Então esse átomo, ele fica parecendo uma bola de basquete, uma bola de futebol, parece algo sólido. Mas esses elétrons estão orbitando. E esses elétrons, ora se comportam como partículas e ora se comportam como ondas, diferente do próton, que é uma partícula que pode se dividir. Quando você divide o próton, surgem as partículas subatômicas. E quando você vai partir as partículas subatômicas, elas simplesmente se tornam ondas. E isso quer dizer pura energia. A matéria é formada de não matéria, das ondas que surgem das partículas. O elétron é o maior exemplo disso. Então, ele é uma onda e ao mesmo tempo uma partícula. Ele é pura energia. Ele é onda porque quando você tenta dividir ele se comporta como onda. Quando você observa ele está se comportando como partícula.
e ele caminha. O elétron ele pode sair de um átomo e partir para outro átomo. O átomo, em um modelo mais preciso, o núcleo do átomo está no centro do átomo. As órbitas do elétron são como uma casca de uma cebola. Orbita esse elétron e ele pode trocar de órbita. Isso é chamado de salto quântico. O elétron sai de uma órbita e vai para outra. Só que o salto quântico quer dizer, esse elétron some de uma órbita e aparece na outra. Não dá para ver que caminho ele fez para sair de uma órbita e ir para outra. Isso é salto quântico. Eu não estou aqui para demonstrar o quanto eu conheço desse negócio. Eu não estou aqui para dizer, vamos fundamentar a Umbanda na física quântica. Apesar que eu já disse em vários cursos meus para vários alunos que a Umbanda é quântica, porque a gente vai chegar a números astronômicos aqui e vocês vão ver isso. Vamos chegar a assuntos de energia que são impressionantes, que só a quântica explica. Mas eu quero mostrar que temos uma linguagem científica e a gente vai mostrar uma referência em relação à Umbanda enquanto essa ciência, para conseguir falar de onda e energia no entendimento religioso dentro da Umbanda. Então eu estou buscando pontos de referência que você já tenha visto na sua vida, na escola, em qualquer outro lugar, documentários, enfim. Por exemplo, o que é uma onda? Porque nós vamos falar sobre ondas. Precisamos entender o que é uma onda. Quando eu pego uma pedra e jogo essa pedra num lago, é possível ver isso. Jogo uma pedra no lago e na onde essa pedra cai, formam-se ondas. Quando eu olho para o mar, na praia, num dia de mar agitado, formam-se ondas. Eu posso ver essas ondas. Agora, no momento que eu estou falando, as minhas cordas vocais vibram. Elas geram ondas no ar. É assim que o som se propaga. O som se propaga por ondas, ondas sonoras, que movimentam o ar. Então, isso também são ondas. Eu não posso ver, eu não consigo ver. As ondas sonoras, por exemplo, eu não consigo observar, mas elas estão movimentando, elas estão vibrando. Mas eu consigo ouvir, pelo menos eu consigo ouvir. Por enquanto eu ainda consigo ouvir. Agora existem muitos tipos de ondas, como as ondas de rádio. As ondas de rádio eu não posso ver, eu não posso ouvir. Eu só ouço as ondas de rádio se eu tiver um aparelho que é o rádio, que ele capta aquela onda, decodifica e transforma ela em áudio, em informação. Agora um morcego, vamos a um exemplo de um morcego. Ele não tem visão. O morcego emite um som, um eco desse som volta ao seu ouvido e o ouvido funciona como um radar. Ele constrói a imagem do local a partir das ondas sonoras. Então isso são ondas. E se eu pego uma varinha na minha mão, uma vara de bambu, e eu começo a vibrar essa varinha, e eu começo a chacoalhar essa varinha, gera um vibrar, gera uma vibração. Eu estou fazendo um movimento. Todo movimento repetitivo gera uma vibração. Então, quando essa varinha está se movimentando, eu estou fazendo uma onda. Mas, afinal de contas, o que é onda, Pedro? Onda é o que descreve o movimento dessa varinha. Se ela vai e volta, eu posso descrever uma onda como uma senoide, como um S, igual a uma senoide que se descreve o movimento da varinha, que vai e volta, que vai e volta. E eu estou segurando essa varinha. Eu movimento ela para a direita e paro, movimento ela para a esquerda e paro, movimento ela para a direita e paro, movimento para a esquerda e paro. E eu posso descrever esse movimento por meio de uma onda. E essa onda seria uma onda quadrada, que sobe, para, desce e para. Então uma onda pode ser usada para descrever um tipo de movimento. Então a forma como a onda está desenhada vai dizer qual a velocidade do movimento, qual o período que esse movimento tem. E o que é período, Pedro? É o tempo que leva para ir e voltar. Qual é a sua frequência? Tem como ver a velocidade desse período? Então, cada movimento está relacionado com um tipo diferente de potência, com uma energia diferente. Então, eu posso olhar para o mar e ver o mar apenas como marolas e dizer, hoje o mar está calmo. Eu posso olhar para o mar num dia mais agitado e dizer, hoje o mar está bravo, está complicado. Quando eu vejo o mar mais calmo, com pequenas ondas, eu sinto que aquilo é uma energia mais tranquila. Quando eu vejo o mar mais agitado, é uma energia mais movimentadora. Então são diferentes qualidades de energia. Onde eu quero chegar com isso? Eu pretendo chegar em algum lugar e acredite que o objetivo é chegar em algum lugar. Mas vamos devagar, vocês vão entender. Vamos falar um pouquinho sobre o átomo de novo e a gente vai devagar. O que é um átomo? É um conjunto de ondas que se transforma em matéria. E o que sustenta a matéria, Pedro? Aquelas pequenas ondas que são ao mesmo tempo onda e partícula.
Então, toda a realidade, todo o mundo material e espiritual que nós conhecemos é sustentado e mantido por ondas vibracionais, por energia pura, por pura vibração. E o que está na base dessa criação, dessa energia? Isso nós vamos ver já já na segunda parte dessa semana. Te vejo lá. Axé.